Na verdade, a palavra de Deus tem um versículo, né, que fala no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, que a única forma de convencer o homem com relação à questão de aceitar Jesus, ela depende de uma operação do Espírito Santo. Porque quando ele fala ali sobre o Consolador, né, aquele que virá, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, naturalmente, a questão de aceitar a Jesus, sem dúvida, biblicamente falando, ela depende de uma operação do Espírito Santo. Em outras palavras, eu jamais vou crer em Jesus como meu Salvador através de um ponto de vista filosófico, por exemplo, ou de uma opinião de alguém, ou de uma comparação racional. Não. As coisas, a obra criada por Deus, ela é uma grande evidência de que Deus criou todas as coisas. Mas a questão de crer em Jesus como Salvador, ela depende exclusivamente de uma operação do Espírito Santo. E há muitas evidências disso. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que ninguém diz que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí você pega a experiência, Thaleson, você pega a experiência daquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, por exemplo, quando ele, diante da palavra que Jesus deu ali na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquilo operou no coração dele, pelo Espírito Santo, um convencimento. Tanto é que logo que ele dirigiu a palavra ao Senhor Jesus para falar sobre o desejo dele de ser salvo, ele chamou Jesus de Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E a palavra de Deus diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então aquele homem ali já estava com uma operação de convencimento do Espírito Santo que o levou a chamar Jesus de Senhor. Glória a Deus. E então, Thaleson? Maravilha. É isso? Respondido perfeitamente. Mas se restar alguma dúvida ainda, por favor, pode. Fique à vontade. Na verdade, ele até já iniciou, e se, no caso, como a resposta é sim, né? O aceitar Jesus depende da fé. Somente a fé, para você aceitar Jesus, só depende somente da fé? Bom, aí a questão de aceitar a Jesus, que inicia com uma operação do Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo, então ele confessa Jesus. Agora, a partir daí, a questão de somente aceitar Jesus é uma continuidade. Então a pessoa, se hoje ele teve uma operação do Espírito Santo, ele creu em Jesus, mas amanhã ele toma uma decisão de tomar outro rumo, então aí já foge desse aspecto da pergunta. Porque ele só vai conseguir novamente manter a comunhão dele com Jesus se isso for feito pelo Espírito Santo. Porque é como o ensino de salvação como ato e processo. O ato provém de Deus, o processo é uma santificação do Espírito Santo. Então, à medida que o Espírito Santo continua revelando Jesus na minha vida, eu então posso dizer que eu creio em Jesus. Porque a questão de crer em Jesus não é uma coisa que eu digo assim, eu criei antigamente, hoje não creio mais. Não, crer em Jesus é uma constância, é algo constante, é permanente.